capítulo 3, e versículo de número 30. João, capítulo 3, versículo de número 30. É esse o texto. Diz assim o texto na minha versão, os irmãos acompanham aí, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou repetir aqui na minha versão. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Seus olhos um pouquinho, com a cabeça, ore comigo. Peça a Deus que fale conosco a partir de agora. Senhor amado e Deus querido, Pai, neste momento nós como igreja te pedimos licença para entrar diante da tua presença que é santa e bendita. Senhor, tu já foi adorado neste lugar desde o princípio. O Senhor foi exaltado, foi glorificado, exaltamos o teu nome. Temos a certeza que o Senhor já recebeu a nossa adoração esta noite. Mas neste momento, Pai, nós precisamos também ouvir a tua voz. Precisamos aprender de ti. Precisamos ser direcionados, conduzidos e guiados pelo teu Espírito. Porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é a única que penetra, sabe, Senhor, entre a divisão de almas e medulas juntas. Meu Deus, fale conosco. Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para entendermos a tua palavra, porque ela é, Senhor, a direção para a nossa vida. Meu Pai, sopra dos quatro cantos sobre esta igreja. Que seja um culto cheio da tua glória, da tua graça, da tua presença. Que no final de tudo o Senhor seja exaltado, glorificado e bendito. Tudo é para a honra, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Fala conosco. Tira de mim, Senhor. Se ainda há sobre mim tudo aquilo que não provenha de ti, ponha por terra agora e usa a minha vida como canal de bênção para os meus irmãos. Usa a minha vida, Pai, eu preciso de ti, eu dependo de ti, eu sou necessitado do Senhor sobre a minha vida. Se não for o Senhor comigo neste momento, não vai adiantar nada ministrar a tua palavra. Me ajuda, Senhor, me capacita, fala comigo e fala com a tua igreja agora neste momento, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, quando a gente lê esse texto, que diz que é necessário que ele cresça e eu diminua, a gente precisa começar a entender aqui todo um contexto. Quem está dizendo isso, quem cresce, quem diminui, é claro que se nós lermos aqui o contexto, nós estamos falando de João Batista. João Batista está respondendo aos seus discípulos ou aqueles que ajudavam no seu ministério, uma indagação deles, ele vai dizer assim, ó, é necessário que Jesus cresça, que o ministério dele cresça e que o meu diminua. É necessário, é essencial, é inevitável, tem que acontecer isso, precisa acontecer desse jeito. Por isso que eu vim, esse é o meu chamado. Nós vamos entender um pouco mais no decorrer da ministração sobre o crescer de Jesus e o diminuir do ministério de João Batista. Quem é João Batista? Quem foi esse personagem tão importante dentro das Escrituras? João Batista, ele é o último dos profetas da antiga aliança. Antes de João Batista, escute bem a história, o contexto, para fazer sentido para você a ministração. Antes de João Batista, o último profeta foi Malaquias. E de Malaquias até João Batista, tem um período de 400 anos que Deus se calou sobre a face da terra. Deus não falou mais na terra, sobre as pessoas, Deus se cala. E nesse período de 400 anos, entre o último, o penúltimo, que é Malaquias, e o último, que é João, esse povo começa a se dividir agora. Eles não ouvem mais a voz de Deus através de um profeta. Então, cada um agora pega as escrituras, pega a lei e quer interpretar de sua maneira. Começa um a interpretar daqui, outro dali, mas eles não ouvem mais a voz de Deus. Nesse cenário, Deus levanta este profeta, João Batista.
Este homem, ele é filho de uma mulher chamada Isabel e de um homem chamado Zacarias. Escute, que isso é importante. A Bíblia diz que tanto Isabel quanto Zacarias, eles são de idade avançada. Isabel tem um agravante, ela é estéril, não pode ter filhos. E um dia, o pai de João Batista, Zacarias, ele é um sacerdote. Em Israel, no templo, existia vários sacerdotes. Que tinha um só, era o quê? O sumo sacerdote, era um. Mas sacerdote tinha alguns. E ele era um dos sacerdotes do templo. E ele, fazendo as suas funções sacerdotais, um dia, ele está ali fazendo as suas funções, vem um anjo sobre ele, manifesta um anjo Gabriel, e vai dizer a ele assim: olha, Zacarias, você vai ter um filho. Zacarias, naquele momento, olha para a sua idade, se atenta à idade da tua esposa, Isabel, e ele não crê. Isabel é estéril, por alguma forma, de alguma maneira, ele não crê no que o anjo diz, e a Bíblia diz que o anjo o deixa mudo. Vai dizer para ele: você não fala mais até o nascimento do menino. Detalhe, a Bíblia vai dizer que Isabel, de fato, tem uma gestação, e esse menino nasce. Quando ele nasce, no 8º dia, é levado ao templo para fazer a circuncisão do menino. E lá eles perguntam: como que vai chamar o menino? E a mãe diz: João. E eles vão questionar a mãe, porque na parentela não tem ninguém com esse nome. Não tem nada a ver o nome de João, porque não faz sentido sobre a parentela. A Bíblia diz, então, que Zacarias pega uma tábua e escreve: olha, o nome dele é João. Mostra ali para as pessoas responsáveis em fazer a circuncisão. Neste momento, a língua dele destrava e ele glorifica ao Senhor no templo. Ou seja, o nascimento de João Batista é um milagre. Já começa por aí. É um milagre da parte de Deus. Além de ser um milagre, cumpre-se sobre ele uma profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que vai dizer assim, que ele é a voz que clama no deserto, que ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Então há um cumprimento de uma profecia de Isaías, e o nascimento dele é o milagre de Deus. Este homem, este João Batista, ele tem algumas peculiaridades. A Bíblia diz que ele se veste com pelos de camelo, que ele coloca sobre os seus lombos um cinto de couro, e que ele se alimenta de mel, silvestres e gafanhotos. Muito diferente dos religiosos da época, que se vestiam de roupas de alto escalão, da alta realeza. Muitas roupas tinham pedras preciosas, mas João Batista era meio exótico. Era um cara que comia mel silvestre, gafanhoto, vivia, se cobria de pelos de camelo, muito oposto aos religiosos. A Bíblia diz que ele pregava no deserto, enquanto os religiosos queriam pregar nas sinagogas e nos templos, aonde os religiosos tinham cadeiras cativas, aonde os religiosos tinham o quê? Privilégios. Mas João Batista estava pregando num deserto, um lugar árido, um lugar difícil. Você sabe muito bem que no deserto, durante o dia, chega beirando 50 graus, mas à noite baixa de 0. Ninguém quer pregar em deserto. Ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer viver no deserto, mas para lá que ele foi, para poder encaminhar, para poder abrir o caminho para Jesus. Se eu pudesse aqui, como diz o irmão Maione e o pastor Walter, dar um tema a essa mensagem, é assim que vocês falam? Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu daria. Eu coloquei aqui, escrevi aqui, preparando pessoas para Cristo. Se eu fosse resumir em pouquinhas palavras, aqui são 4 palavras, o ministério de João Batista seria esse: preparando pessoas para Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: o ministério deste homem tem tudo a ver comigo, com você, porque nós precisamos ser pequenos João Batistas, nós precisamos
propagar o reino de Deus, precisamos pregar a palavra, precisamos divulgar o reino, precisamos preparar pessoas para a volta de Cristo, porque João Batista, amado, quando ele preparou o caminho, Jesus estava fisicamente na terra, porém eu e você temos a obrigação, posso dizer assim, de pregar o evangelho, de preparar o caminho para a segunda volta de Cristo Jesus. Ele vai voltar. Qualquer dia desses a trombeta vai soar. Qualquer dia desses, sabe, em questão de milésimos de segundo, o Senhor vem buscar a tua igreja. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago, como um raio, que bate do oriente ao ocidente, em milésimos de segundo, como um piscar de olhos, em milésimos de segundo, o Senhor vem buscar a tua igreja, amém? Amém. Precisamos, obrigadinho, viu? Mas escute, este homem, ele tem a sua missão, e ela é muito bem clara, muito bem definida na mente dele. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele foi chamado. Ele veio para endireitar, ou seja, ele veio preparar, ele veio abrir o caminho para Jesus. E ele ensinou várias coisas. Ele tocou em vários tópicos. Por exemplo, ele falou sobre justiça, sobre misericórdia, sobre honestidade, sobre moralidade. Ele fala sobre jejum, sobre oração. Porém, o foco central da sua mensagem é sobre o quê? Você sabe? Alguém pode me dizer qual é o foco central da mensagem de João Batista? Arrependimento. Muito bem. Ele vai bater pesado, vai focar em arrependimento. Você lembra que de Malaquias a João são 400 anos, o povo neste momento ficou todo doido, maluco. Cada um vai para uma direção. E chegou um momento que o povo começou a entender que eles estavam no pecado, que eles estavam, sabe, sem uma direção. E João Batista então vem pregando o arrependimento e dizendo para eles: olha, vocês precisam se arrepender para andarem de acordo com a vontade de Deus. Tem que haver arrependimento nos corações, deixar de fazer essas coisas para que vocês comecem novamente a agradar a Deus. E o povo então, meu amado, começa a se arrepender. Se você pegar Mateus capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Eles começam a ouvir a mensagem e a se arrependerem. Porém, esta mensagem de João Batista toma uma proporção que talvez muitas pessoas não criam assim. A Bíblia diz que ele pregava às margens do rio Jordão e ele pregava na região da Judéia, porém toda Jerusalém vinha ao deserto ouvir a mensagem de João Batista. A multidão começou a ouvir a mensagem dele, uma multidão. E ele pregava sobre arrependimento. Ele falava sobre esse tema central, ao ponto dos escribas, fariseus, saduceus, os religiosos da época, os principais da época, vinham ver o batismo desse homem. Quem é esse homem? Que se veste assim, que se alimenta dessa maneira, que prega uma palavra de arrependimento. Quem é ele? As multidões ouviam de João Batista, as cidades ouviam de João Batista, o nome de João Batista, o seu ministério começa a crescer, começa a ganhar degraus, começa a evoluir, e ele prega sobre arrependimento. Quando esses homens principais chegavam para ver ele ministrando e batizando, ele apertava a mensagem. Ele dizia assim, ó: raça de víboras, quem vos ensinou, quem vos instruiu a fugir da ira futura? Arrependei-vos e praticais frutos de arrependimento. Ele apertava, e isso quando ele apertava os escribas, os fariseus, os saduceus, as coisas não iam tão bem. Ele começou a ter inimigos, porque são mensagens duras. E aí questionaram ele, e diziam: quem és tu?
Tu és Elias ou tu és o Messias, a qual nós aguardamos, a qual nós esperamos, tu és o Cristo? E ele colocava veementemente: eu não sou o Cristo, eu não sou ele. Escute uma coisa, ele dizia: tem um que vem após mim, que é antes de mim, que é mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés. Ele é o Cristo, é sobre ele que eu prego, é sobre ele que eu digo. A mensagem de arrependimento é para entrar no caminho dele, porém eu não sou o Cristo. Ele tirava dele a glória que queriam dar a ele, talvez, e ele afirmava que não era o Cristo. E num desses dias de pregação, no deserto, aonde uma multidão estava lá, João Batista então tinha, como se fosse hoje, obreiros, discípulos que o ajudavam na organização daquele culto, vamos dizer assim, ao ar livre. Num desses dias, vem um homem, caminhando em sua direção. E quando ele olha para este homem, ele aponta, e o Espírito de Deus derrama sobre ele uma revelação. E ele diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele, não sou eu, é ele. Jesus vem até João Batista, escute isso. Jesus se apresenta diante dele e fala: João, eu preciso que você me batize. E ele fala: Senhor, mas eu que careço de ser por ti batizado. E o Senhor vai dizer para ele assim: não, você precisa me batizar para que se cumpra as Escrituras. E o texto diz que João Batista batiza Jesus. Quando ele faz isso, quando Jesus sai do batismo das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma de pomba, se apodera de Jesus Cristo. E neste momento, escute, o céu se abre. O texto é claro em dizer: o céu se abre. Você não vai ver em nenhum momento da história, em nenhum lugar das Escrituras, nunca mais você vai ver o céu se abrir para uma pessoa. O céu se abriu para Jesus Cristo de Nazaré. O céu se abre, e uma voz do céu sai dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Eis aí o meu filho amado, a quem eu me alegro, a quem eu me agrado. É ele, é sobre ele. Chegou no ápice do ministério, chegou no ponto mais alto do seu ministério, João Batista. Multidões vinham ouvir a sua mensagem. Jesus então é batizado, tem essa cena, e Jesus continua o seu caminho. Daí para frente nós vamos agora compreender, entender e ver o ministério terreno de Jesus sendo praticado. Jesus segue o seu caminho e João Batista continua pregando arrependimento nas margens do Jordão, e pessoas continuam ouvindo as suas mensagens. Mas agora Jesus começa o seu ministério, e por onde Jesus passa, coisas acontecem. Quando Jesus passa em um local e há um cego, o cego agora vê. Quando ele passa em um local e há um surdo, o surdo agora ouve. Quando ele está em outro local e tem um paralítico, o paralítico agora anda. Quando ele vai para um local e tem um coxo, um leproso, ele é purificado e sua pele fica igual de um bebê. Aonde ele vai, coisas acontecem, sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer sobre a face da terra. Ei, escute uma coisa, agora as pessoas seguem a quem? A Jesus. Uma multidão aos poucos vai crescendo e vão seguindo a Jesus Cristo de Nazaré. Aonde ele está, algo acontece, as pessoas querem ver aquilo. Primeiro, as pessoas seguem não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode fazer. E elas seguem. Aonde ele vai tem uma multidão, tem paralítico, não tem como entrar, abre o teto, abre os céus, abre a laje, põe no meio do chão, ele desce e é curado. Aonde ele vai, coisas acontecem e a multidão começa a seguir Jesus. Escute, a Bíblia diz que os obreiros de João Batista vêm conversar com ele, fazer uma reunião, como se fosse hoje, vou trazer para os dias atuais. João, o negócio é o seguinte: até pouco tempo atrás, antes de passar por aqui Jesus, o seu ministério estava bombando. O seu ministério era grandioso, multidões vinham te ouvir. Porém, depois que Jesus passou aqui, cada culto que nós fazemos aqui a céu aberto, menos pessoas vêm te ver.
menos pessoas vêm te ouvir. Você está reparando isso? E João Batista está ouvindo o feedback dos seus, obreiros. João, cada vez menos pessoas vêm te ouvir. E cada vez mais pessoas seguem a este Jesus. E quando nós chegamos neste momento, nós chegamos no versículo que eu coloquei aqui, se o irmão puder colocar, que é o versículo 30. João 3:30. Neste momento, João Batista, ele vai dizer assim, ó, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que isso aconteça. É indispensável que isso aconteça. Tem que acontecer isso. É para isso que eu vim. E se isso está acontecendo, é sinal que o meu chamado, que o meu ministério está indo bem, está tudo certo, tudo dentro da programação. Porque daqui em diante, quem tem que crescer é Ele, porque é por Ele as coisas, é sobre Ele, é para Ele, é Ele quem cresce e eu tenho que diminuir. Este versículo é a resposta de todo esse contexto que eu trouxe a você. Agora escute uma coisa, agora eu vou pregar para a tua vida, porque até agora eu não preguei. Vou tomar uma água. Amado, escute uma coisa. Nós precisamos entender como igreja, como servos de Deus, que tudo isso aqui que você está vendo, essa estrutura, esses cultos que nós fazemos, as nossas reuniões, a nossa harmonia, sabe, entre irmãos, como uma família de fato, nunca será sobre isso. Não é sobre igreja, não é sobre ministério, não é sobre grupo de louvor, não é sobre pastores, não é sobre obreiros, não é sobre líderes, esquece, nunca será sobre nós, sempre será sobre Jesus. Tudo isso aqui é sobre Ele. E aí eu fico vendo, analisando algumas coisas, por isso que eu falei, agora eu vou pregar para a tua vida. Nós começamos a ver algumas coisas, ouvimos algumas coisas, sabemos de algumas coisas, sabe? Pessoas que brigam entre irmãos porque querem se destacar mais do que o outro, porque querem ter uma posição melhor do que o outro, porque querem ter uma posição de destaque, porque querem ter a melhor igreja, porque querem ter uma igreja de sucesso, porque querem ter, sabe, um ministério aplaudido por homens, porque querem ter um ministério reconhecido, e é pela igreja, é pelo grupo, não é por isso, é por Jesus. Nada disso faz sentido se não for por Ele. Ele tem que crescer e nós temos que diminuir. Não é pelo meu ministério, não é pelo pastor Walter, não é pelo IBCD, não, é por Jesus, tem que ser por Ele, é para Ele, é para Ele, é por tudo para Ele, irmãos. Pessoas que se matam, que compram brigas dentro de ministério, para ser mais destaque ou menos destaque, isso não existe, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a tua vontade, sobre a minha vontade, não é sobre o teu querer, o meu querer, não é sobre este ministério, ou o ministério da rua de baixo, da rua de cima, esquece isso, tudo isso que nós fazemos aqui, é por uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele, é para Ele, Ele é o centro, Ele é a evidência, Ele é o destaque, não nós. E brigamos, e se matamos, porque queremos ser alguma coisa. E João Batista dizendo, é necessário que Ele cresça, e que o meu ministério diminua. Sabe uma das coisas que eu luto e reluto e peço a Deus, e o pastor, aqueles que pregam, devem ter o mesmo sentimento. Quando eu estou aqui ministrando a palavra, eu falo, Senhor, não deixe que os irmãos me vejam, não deixe que os irmãos olhem para mim,
não deixe que os irmãos anotem alguma coisa em mim, positiva ou negativa, porque, Senhor, eu preciso ser somente um canal de bênção para eles, que eles vejam o Senhor no altar, que eles vejam o Teu Espírito pregando, que eles vejam o Senhor operando, que eles vejam o Senhor, que o Senhor cresça e cresça e cresça, e que quando acabar o culto, e no dia seguinte alguém perguntar como foi o culto ontem, eles possam dizer, foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, a mensagem foi uma bênção, o louvor foi uma bênção, o culto foi uma bênção, e o Senhor seja glorificado, sem tocar em quem pregou, sem citar o nome de quem estava aqui, de quem louvou, de quem pregou. Ninguém tem que ser tocado, ninguém tem que ser destaque. O destaque é Jesus Cristo de Nazaré, porque é sobre Ele, é para Ele. Mas o que nós vemos não é isso. O que nós vemos por muitas vezes são ministérios brigando entre si, rachando ministérios. Não sei o porquê, mas existe. E João Batista vai dizer, não é sobre mim, é sobre ele. Não é a sua vontade, por isso que eu digo, você acha que é fácil ser cristão? Não é. Se alguém diz para você que não é. Sabe por que não é? Porque a minha vontade é satisfazer a minha carne. A minha vontade é satisfazer os meus desejos, essa é a verdade. Mas quando eu sirvo a Cristo, a Bíblia diz que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é a vontade dele que tem que prevalecer. E para prevalecer a vontade dele, porque é sobre ele, eu preciso me mortificar cada dia, eu preciso me santificar, eu preciso abrir mão daquilo que eu quero, que a minha carne quer, que a minha vontade quer, porque não é mais sobre mim, não é sobre mais o que eu quero, o que eu posso ter é sobre o que ele quer para mim, é sobre ele, é para ele, tudo está em volta de Jesus. É por isso que pessoas vêm para os nossos cultos, para nossas igrejas, não conseguem permanecer. Porque elas acham que vindo aqui, Jesus é obrigado a dar a ela aquilo que ela quer, e ele não é obrigado a nada. Porque isso que as pessoas vêm para os nossos cultos e ficam uma semana, 2 e 3, e se não houver uma transformação talvez visível na vida dela, ela vai embora, porque Deus não satisfez a vontade dela, porque Deus não curou, porque Deus não sarou, porque Deus não abriu a porta de emprego. E quem disse a você, quem disse a mim, quem disse a nós que essa é a obrigação dele para você? Quem foi que te enganou, que me enganou? Quem começou a pregar essa besteira que Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Escute uma coisa, o que ele tinha que fazer, ele já fez há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ele já fez. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Dá para entender, amém? Não é vir para cá para falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não é sobre a minha vontade, é sobre Jesus. Agora escute, e eu vou já entrar para finalizar a mensagem. O apóstolo Paulo, não, desculpa, eu errei o nome, o João Batista, que eu citei um versículo do apóstolo Paulo aqui agora. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus, e quando Jesus veio, que Jesus cresça e agora eu diminua. Agora, e nós? Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida essa noite. Eu quero declarar que você, simbolicamente falando, é um João Batista. Que você tem a função dele, de pregar o evangelho, de falar do evangelho, de preparar o caminho para as pessoas. Eu coloquei um tema, né, pastor? Eu coloquei um tema, preparando pessoas para Cristo. A tua função, a minha função, é preparar pessoas, é falar do amor de Cristo. Mas você pode erguer a mão e dizer assim, pastor, eu não sei pregar, eu não sei ministrar. Quando eu vou falar para alguém, para um amigo, para um colega, para um parente, eu não lembro o texto, eu não sei o texto, eu não sei pregar, talvez como os irmãos pregam, eu não sei como dizer. Escute uma coisa, eu talvez aqui da igreja toda, eu sou um dos últimos que entraram na igreja. Sou recente aqui na igreja, tem irmãos aqui que conheço história, que tem 30 anos aqui, pastor, 20 anos aqui, e glória a Deus por isso. O que você tem aprendido nesse altar? O que você tem aprendido com o pastor Walter há mais de 10 anos aqui? O que você tem aprendido com outros irmãos, o irmão Maione, que prega constantemente aqui, 20 e poucos anos na igreja, não é isso, pastor, o irmão Maione? Mais de 20 anos na igreja? É um ancião já aqui na igreja, o Maione.
né? Muito tempo. O que você tem aprendido? O que são as mensagens que você tem ouvido aqui? Para você faz sentido? Você entende que condiz com aquilo que a Bíblia está dizendo? Faz sentido para você as mensagens do pastor Walter, do irmão Maione, dos irmãos que pregam aqui também? Faz sentido? Eu creio que sim, porque se não fizesse sentido, você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar. Como faz sentido para você, é esse ensinamento, são esses cultos que você aprende aqui, são essas palavras simples que nós trazemos para você, mas que Cristo é o centro, uma palavra cristocêntrica, é esta mensagem que você aprende, que você vai ministrar também para aqueles que Deus colocar no seu caminho. Você vai preparar a mensagem, preparar essas pessoas para que elas tenham um encontro com Cristo. Aí você pergunta, pastor, eu já preguei para um irmão, para uma irmã, já preguei para minha parentela, já fiz, já falei, mas eles não se convertem, eles não querem. Escute uma coisa, isso não é problema seu. Escute, Deus te dá até a página 2 para você ir. Qual que é a tua função e a minha? Propagar o reino de Deus, propagar o evangelho, ministrar a palavra. Agora escute, se a pessoa vai se converter ou não, vai receber ou não, vai se entregar a Cristo ou não, não provém de ti, não é problema seu, é problema do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não tem, Deus não te deu o poder de convencer ninguém. Você não tem esse poder, nunca terá. Eu não tenho, o pastor não tem. Eu posso me esgoelar aqui em cima, eu posso ficar pregando aqui para você 24 horas e não vou ter o poder de te convencer. Se um dia você se convenceu, alguém se convenceu, é mérito total e exclusivo do Espírito Santo de Deus. É mérito dele. Justamente para que eu e você não tomemos a glória que é dele. Escute uma coisa, eu tenho um irmão na minha família, nós somos em 4, e 3 dos meus irmãos são cristãos, eu tenho um irmão que é evangelista, uma bênção, eu tenho uma irmã que ela é obreira, e eu tenho a minha vida e a vida do meu irmão não conhece a Deus, eu já preguei, meu pai foi para a glória pregando para ele, e nós ministramos a vida dele, e ele não mostra maior interesse, ele não faz muita questão, ele fica meio assim, neutro com essa situação. E eu falo assim, Senhor, por quê? Que a nossa família todinha se rendeu aos teus pés, mas o meu irmão ainda não. E aí às vezes eu ficava me cobrando, será que eu preguei certo? Será que eu preguei errado? Será que foi uma boa pregação? Será que não foi uma boa pregação? Será que eu falei os pontos certos da salvação? Será que eu trouxe para ele certinho o plano da salvação, para que ele entendesse? Será que foi culpa minha? E um dia o Espírito Santo falou no meu coração, ei, escute uma coisa, eu nunca te dei esse poder de convencer ninguém. Você não tem esse poder de convencer ninguém. Você só prega e faz aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Ministra a minha palavra, prega o meu evangelho, ministra o reino de Deus, porque a conversão dele, e se ele vai ser tocado ou não, aí é com o Espírito Santo. Eu tenho o poder de convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo, não você. Aí eu fiquei quietinho. E eu falei assim, o senhor está certo. Então escute uma coisa. Pregue aquilo que você tem ouvido aqui nesse altar. Eu sei que faz sentido para você, para mim faz muito sentido, por isso estou aqui com a minha família. Ministre isso. Ministre o que você tem aprendido, fale da tua forma, do teu jeitinho, sabe, da forma que Deus te usa. Você já reparou que Deus usa cada um de uma maneira? Você acha que a minha forma de ministrar é igual a do Maione? A do Maione é igual a do pastor Walter? A forma de ministrar o louvor aqui, você acha que os irmãos que vêm aqui, cada um tem o seu jeitinho pessoal, peculiar? Porque é assim que Deus faz, Deus usa da sua multiforme graça para trabalhar na vida de cada um conforme Ele bem quer. Então é do seu jeito. É do seu jeitinho tímido, do seu jeitinho meio acanhado, do seu jeitinho meio envergonhado, que às vezes você tem de falar do evangelho, vai falando aos poucos, fala que Jesus é bom, que Ele sara, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, fala do amor de Deus, prepara o caminho, porque irmãos, escute o que eu estou dizendo, é bíblico, logo logo a trombeta vai soar, o Senhor vai voltar, e aquilo que Deus colocou na sua mão, exerça, faça, pregue o evangelho, ministre a palavra, porque a conversão não depende de nós, depende dele. É só falar.
É só ministrar que Deus vai operar. Então eu declaro esta noite, profetizo sobre a tua vida, que você é um canal de bênção de Cristo Jesus. A tua casa é um canal de bênção. Por onde você for, por onde você andar, aonde você estiver, abre a tua boca, fale do amor de Cristo e deixe o Espírito Santo trabalhar. Porque se nós não pregarmos, querido, sabe o que vai acontecer? Ele vai colocar outro para pregar, mas vai ser pregado. Se você não abrir a boca, outro vai. Se você não fizer a obra, outro faz. Porque a obra não é sua e nem minha. A obra é de Deus. É o reino de Deus. Agora, escute. Se Ele quer usar a tua vida, sabe, se coloca à disposição. Fala assim, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a pregar para o meu amigo, lá no meu trabalho, aquela pessoa que não te conhece, Pai, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu me aproximar dele ou dela, de maneira que eu consiga pregar o teu evangelho. Eu preciso falar do amor de Cristo, por palavras, eu preciso falar do amor de Cristo por comportamento, eu preciso falar do amor de Cristo por testemunho. Tem gente que fala, mas não condiz com o comportamento e testemunho, a sua pregação é vã, é uma corrente, é um elo que encaixa um no outro. Então, primeiro que nós pregamos, às vezes, nós pregamos primeiro com testemunho, com comportamento, e depois com palavra. Porque se nós não temos testemunho de Deus, se nós não temos comportamento de homens e mulheres de Deus, se nós não temos atitudes de servos de Deus, como é que eu prego para uma pessoa? Ei, escute uma coisa, vem primeiro comportamento, vem primeiro, sabe, posicionamento, vem primeiro uma série de coisas, depois você vem com a palavra, porque faz sentido. Tem cara que quer pregar, e o comportamento é zero. Quer falar, e a atitude é zero. Quer pregar, sabe? E o comportamento dele não condiz com a mensagem de Cristo. Nós somos perfeitos? Não. Nunca seremos. Essa é a verdade. Só na glória. Mas nós precisamos fazer igual João Batista. Precisamos pregar e preparar o caminho para as pessoas que não ouviram de Cristo ainda, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. E não vai tardar, querido. Não é muito tarde. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele está voltando. Eu preciso ser um colaborador do reino de Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Em nome de Jesus. Hoje, a gente coloca um fundo musical bem bonito aí. Hoje, quando a gente fala de diminuir, de perder, de abrir mão, são palavras que não soam muito bem no mundo atual. Porque o que as pessoas querem neste mundo atual é ter, é conquistar, é possuir, é adquirir, não é isso? Por isso que eu digo para você que o evangelho é loucura para essas pessoas, mas é a salvação para aqueles que creem. Dá um tom aí bem bonito, minha irmã. O evangelho é loucura. Por isso que nós precisamos entender, querido. Como foi uma canção aqui, sabe? Nós tocamos, eu não me recordo a letra, mas é que se na escassez, na fartura. O evangelho não é sobre ter ou não ter. O evangelho é sobre Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Senhor e o nosso Salvador. É sobre esta pessoa, sobre este Senhor, que resume a nossa vida.
Não sobre ser famoso, ser rico, ser próspero. Isso para mim é outra coisa. Isso tem a ver com estudo, isso tem a ver com capacitação, muitas vezes. Isso tem a ver com dedicação no trabalho. Isso tem a ver com honestidade, isso tem a ver com desempenho. Isso é outra coisa. Agora, evangelho é sobre Jesus Cristo. É sobre nós abrirmos mãos e diminuirmos para que o nome dele cresça. Evangelho é sobre pregar a mensagem a pessoas que ainda não conhecem. Por isso que eu digo a você, você é bênção de Deus. Você é um canal de bênção, nunca se esqueça disso. Você é um canal de bênção do Senhor Jesus. Você é uma bênção, é por isso que você está aqui, porque você já reconheceu o quanto pecador você é, o quanto eu sou, o quanto nós somos. Já reconhecemos o quanto dependemos de Cristo, o quanto necessitamos dele, o quanto ele é fundamental em nossas vidas, independente de qualquer situação. Não tem a ver com nada, tem a ver com Cristo, única e exclusivamente. Vai. Logo, logo tudo vai acabar. Logo, logo, igreja, tudo vai passar. Logo, logo eu declaro que eu e você, eu e a minha casa, você e a sua casa, estaremos na glória com o Senhor. Estaremos lá com Ele. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos ser canal de bênção para as pessoas. Nós precisamos falar desse amor maravilhoso. Nós precisamos preparar o caminho para essas pessoas, porque quando Ele vier e buscar a tua igreja, Ele vai buscar aqueles que estão preparados. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a tua vida. Saiba, creia, entenda que você, sabe, é uma ferramenta poderosa para Deus, da forma que você é, do jeito que você é, da forma que você entende o Evangelho. Você é essencial, fundamental e poderoso para pregar o Evangelho e evangelizar. Eu quero declarar aqui que Deus começa a enviar pessoas para a tua vida. Quero declarar que Deus vai movimentar águas e céus, terra e céus ao seu favor e levar pessoas a você que estão sedentas por uma palavra, e o Espírito de Deus vai impactar a tua vida de maneira que você vai pregar o Evangelho para a glória de Deus. Pessoas vão perguntar de Jesus para você. Quando você ouvir isso, você vai dizer: Pai, o Senhor quer me usar, me dá força, me dá graça, faça-me lembrar daquilo que eu aprendi na igreja com o pastor Walter, com os irmãos, faça-me lembrar dos textos, faça-me, Senhor, eu ministrar a tua palavra a esta pessoa. E eu declaro que esta pessoa não vai ser mais cativa, não vai ficar mais presa, cadeias vão se abrir, pessoas vão ser libertas pelo poder do Espírito Santo, pessoas vão conhecer a Cristo, e daqui a pouco aquele que não vinha mais para a igreja, que não vinha mais para o culto, quando olhar para você e vai dizer: eu estou servindo a Deus, estou andando com Deus, estou caminhando com Deus, o Senhor tem transformado a minha história. Essa responsabilidade não pode ser e não é dos pastores da igreja. Essa responsabilidade não pode ser e não é de evangelistas somente, de missionários, não. Ela é minha e sua. Ela é nossa. A irmã ministrou aqui, ela falou assim: faça uma reflexão. E eu comecei a chorar no meu lugar ali.
e lembrar da onde o Senhor me tirou, e lembrar da onde eu andava, o que eu fazia. E aí o Senhor me trouxe para esse lugar, e ela cantou um hino assim, sabe, que Deus trocou as minhas vestes. Eu fiquei falando: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor de fato trocou as minhas vestes, o Senhor derramou sobre a minha cabeça, sabe, do teu óleo, da tua unção. Eu falo: Senhor, muito obrigado, porque eu estou no lugar certo, no momento certo, eu estou onde eu nunca deveria sair, eu estou no lugar exatamente certo. Ei, escute uma coisa, você está no lugar exato para a tua vida, você está no lugar certo para a tua vida, que é debaixo das asas onipotentes do Senhor. Este é o lugar, este é o lugar que nós temos que estar. Foi para este lugar que o Senhor nos chamou, você e a tua casa. Como é bom servir a Ele. Como é bom dizer: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua cada dia. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar. Ore a Deus. Tenha liberdade neste momento, converse com Ele, ore a Ele. Louve e adore o nome dEle. Louve e exalte o nome dEle. Glória, glória, glória. Porque importa que Ele cresça. Isso. Meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Creia nisso, creia, creia. Louve, louve. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, Glória a Deus, aleluia. endireitando as veredas e cada vez mais diminuir. O que importa é que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá,
mais um refrão aqui. E eu vou pedir para os irmãos, com todo carinho, para a gente cantar sem instrumento, sem nada. Como se nós estivéssemos lá no deserto, junto com o João Batista. Aí é a sua adoração genuína. Vamos fazer um cântico aqui de adoração e vamos treinar, porque um dia nós vamos entrar na glória do céu e declarar com uma só voz, num só tom, num só cântico: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ele vai vir. Ele virá, querido, soberano. Ele vem buscar a tua vida, porque a tua vida é preciosa para Jesus. Porque Ele te ama. Porque Ele pagou um preço por mim e por você de sangue. Não foi ouro nem prata, foi sangue na cruz do Calvário, o sangue carmesim. Então Ele merece toda a nossa adoração. Como eu disse, tudo isso é por Ele, é para Ele, diz respeito somente a Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos louvar. Eu queria que os irmãos puxassem para nos ajudar. E depois que eles puxarem, nós vamos cantar aqui os refrões num só canto, como irmãos, como igreja, como família, como verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai ser uma adoração que vai passar o céu, os principados e potestades, e vai chegar ao trono da glória. Vamos bora louvar? Bora adorar, sim ou não? Puxe, meus irmãos, puxe, deixa a gente cantar. Bora, bora, bora. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Isso. Todo dos meus dias é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, todo dos meus dias. Vamos continuar. Ele virá, Declare isso, declare. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Deixa-o entrar, consigo a sua recompensa. ele virá. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. e o governo está nele. Deixa ele entrar, consiga a sua recompensa. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia! Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Glórias, glórias a Jesus. Ele virá. Mas nesse tempo vamos nos dedicar a Ele, vamos adorar a Ele. Sabe quando perguntar para você qual é a sua profissão? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, qual é a sua profissão? A minha profissão é tal, mas essa profissão glorifica o meu Senhor. A minha vida exalta Jesus, porque eu quero que neste lugar Ele seja reconhecido, que o Walter diminua, que o João diminua, que a Maria diminua, mas Ele seja reconhecido, Senhor da minha vida. Aleluia. Quem recebeu essa palavra, dê um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Põe a mão no seu coração e diga: Jesus, eu serei o homem e a mulher que vai glorificar o seu nome nessa semana. As minhas atitudes vão demonstrar meu amor por ti, Jesus, porque eu fui alcançado pelo teu amor. Ah, Senhor, essa semana eu quero ser como João Batista. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam a mim mesmo, mas vejam o Senhor.
que veja o Senhor na minha vida. Aí você vai estar dizendo: estou diminuindo, e Jesus está sendo reconhecido. Aleluia, glória a Deus. Irmão, não queria acabar esse culto não. Eu queria que ele durasse mais uma meia hora, 1 hora. Está tão gostoso esse ambiente. Aleluia. Levanta sua mão, eu quero te abençoar. Aqui de fato essa semana, o que recebemos aqui, Senhor, queremos colocar em prática. Essas mãos levantadas está dizendo: Senhor, eu quero tocar em vida essa semana. Eu quero orar por cura nessa semana. Eu quero orar por salvação nessa semana. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja um canal de bênção nessa semana. Porque o Teu reino, Senhor, chegou a mim. Eu me arrependi, Senhor, dos meus pecados, porque eu entendi: arrependei-vos. Mas eu quero levar a outros este lugar também.